Olá pessoal, aqui é Carlos Ritter do Observatório do Clima. Estou falando aqui diretamente de Bonn, onde acontece, a gente acaba de entrar na segunda semana de negociação, na reunião intersessional que acontece em geral nessa época, em maio ou junho, com vistas a avançar na implementação do Acordo de Paris. Bonn, 32 graus, 8 horas da noite, a temperatura deve bater recordes nessa semana, na quarta ou quinta-feira, estima-se que chegue a 38 graus, 39 ou 40 graus aqui na região, uma onda de calor que tende a bater recordes de temperatura em vários países, não apenas aqui na Alemanha, mas na Itália, na França. Mais um indicador de que o clima está mudando e já traz consequências muito severas para muitas pessoas, assim como essa onda de calor atinge a Europa, mais de 200 milhões de pessoas são afetadas por uma onda de calor fortíssima na Índia e os eventos extremos estão se multiplicando em todos os lugares. Isso conecta, esses fatos se conectam muito bem com a discussão de hoje. Em 2015, quando se aprovou o Acordo de Paris, a Convenção de Clima fez uma encomenda para o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, para que ele produzisse um relatório avaliando os impactos de um aquecimento global acima de 1,5 graus de temperatura em relação aos níveis pré-revolução industrial. E o IPCC fez isso no ano passado, levou para a Conferência de Clima em Katowice, realizada na Polônia. E a intenção desse relatório é nada menos do que informar aos países, no processo de revisão das suas metas, o quão necessário, o quão urgente é adotar medidas para redução rápida das emissões de gás de efeito estufa, para que a gente evite cenários muito piores do que aqueles que a gente já enfrenta hoje. Ao longo do tempo, com a temperatura aumentando ainda mais, as consequências serão muito severas para a economia, para os ecossistemas, para as pessoas, e temos que agir com um sentido de urgência. E é justamente essa discussão que tem tomado também, tem chamado a atenção aqui ao longo da semana passada e hoje, na segunda-feira, no início da segunda semana de negociação, porque de fato há uma dificuldade para que seja reconhecido o trabalho que o IPCC realizou como algo que essencialmente faça aquilo para que a encomenda foi feita. Ela seja o norteador da discussão sobre o aumento do nível de ambição climática de cada país, para que eles aumentem o corte, aumente a redução de emissões, acelerem a redução de emissões, além daquilo prometido em 2015. A soma de todas as contribuições dos países signatários do Acordo de Paris e dos demais países que fazem parte da Convenção de Clima da ONU nos levam a um aumento de temperatura até o final desse século acima dos 3 graus Celsius. E as consequências serão muito graves, por isso que é importantíssimo que a voz da ciência seja ouvida. Mas há uma dificuldade, alguns países têm colocado obstáculos, entre eles os representantes da Arábia Saudita têm se manifestado de forma a tentar evitar que, de fato, a ciência seja acolhida, a informação da ciência seja acolhida pelo processo, de forma a orientar a tomada de decisão, o aumento do nível de ambição e para colocar o mundo num trilho de uma certa segurança climática. Há, por outro lado, os países mais vulneráveis se manifestando fortemente em favor da ciência, porque eles já pagam um preço muito alto e alguns deles, inclusive, correm o risco de desaparecer literalmente em função do derretimento das geleiras de todo o planeta e elevação do nível dos oceanos. Ciência tem que orientar esse processo. Vamos lembrar, lá atrás, em 1988, quando o IPCC foi criado, o seu primeiro relatório de avaliação da situação do clima do planeta foi fundamental para as bases do próprio texto da Convenção de Clima da ONU. Então, a ciência orientou o processo no começo, deveria estar orientando agora, nesse momento, também a tomada de decisão. Vamos ver o que acontece ao longo dessa próxima semana, até a quinta-feira, quando se encerra essa conferência, e de que forma os países aqui juntos, a que acordo eles chegam para que este tema também seja levado ao final do ano à 25ª Conferência das Partes a ser realizada em Santiago, no Chile.